Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, conversando aqui sobre nossos treinos aí no final de ano. Assim, uma coisa bem tranquila, eu vou falar para vocês mais algumas coisas, alguns assuntos relacionados a essa questão de treinamento, nossa programação. E aí, quem tiver alguma pergunta, né, pode colocar ali no chat, né, alguma dúvida, né, e a gente vai comentando e vai conversando. Tá? Esperar até um pouquinho mais aqui, o pessoal está entrando. Temos aí, o pessoal já está entrando. E vamos vou tentar ser bem objetivo, né? Não vou falar muito, mas tentar fazer bem, tocar bem nos tópicos que a gente precisa conversar, né? Já que todos os anos a gente tem essa mesma situação, né? De final de ano, o que a gente faz, qual é o período, os atletas sempre têm muitas dúvidas, né? E a gente acaba falando, às vezes, individualmente e deixo de passar toda a informação para todos, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa questão de fazer uma live para vocês poderem absorver toda a informação e poder depois também entender é esse processo ao longo dos próximas temporadas, nos outros anos, né? Beleza. Vamos lá, então. Bom, eu vou falar um pouco sobre o período de final de ano agora, né? Essa questão aí das festas, né? O período que a gente chama de transitório, né? A gente chama esse período de treinamento transitório, mas sob o ponto de vista didático, né? Então, claro, os treinadores têm lá, você já deve ter ouvido falar, ó, nós estamos agora no período de base, né? Nós vamos fazer a base, agora nós estamos no período específico, período competitivo, polimento, né? Isso é uma coisa um pouco mais didática, né? Mas o objetivo mesmo é estruturar o treinamento, é que o atleta entenda que o treinamento ele tem uma periodização, né? Essa periodização ela é simplesmente organizar o tempo, né? A escala de tempo que a gente tem para fazer algum tipo de preparação para algum evento ou até para manter o nosso treinamento adequado à nossa situação de vida normal, né? Então, a gente tem uma questão fisiológica envolvida, né, da oscilação das cargas, do treinamento, treina mais, treina menos, mas a gente tem também a questão social, né, então a gente tem um período que a gente se dedica mais ao treinamento ou a outras atividades também, férias, enfim, viagens, né. Cada atleta, claro, tem a sua periodização quase que individual, então a gente tem, assim, muitos atletas que faz uma periodização para uma prova específica, né, que eles se inscrevem, enfim, né, um mês específico, né, e esse planejamento é sempre individualizado, né, mas a gente tem, digamos assim, algumas coisas que coincidem, né, o objetivo também é que a gente possa treinar com mais pessoas, que a gente treine em grupo, né, um dos objetivos da assessoria é que as pessoas se integrem também com o treinamento, né. Tá? E dito isso, a gente tem ali aquele período onde a gente participa de mais provas, né? Então são épocas onde tem mais provas para você participar, mais eventos, né? E tem períodos que tem menos provas, né? Por questão do clima, questão até a própria questão social mesmo, né? Você não vê tantas provas de triatlon, por exemplo, ou de corrida, no período de festa de Ano Novo, né? Com exceção lá da São Silvestre, né? E uma outra prova, né? Que eventualmente acontece. Mas não é um período onde os atletas no mundo inteiro vão estar competindo, vão estar participando de eventos. Então, a ideia sempre é que a gente consiga equalizar isso. Tá? O período esse transitório, ele tem uma função também de conectar a preparação dos atletas, né? Então, a gente sempre tem aquela preparação de base, preparação específica, né? Que é uma preparação visando realmente uma prova, e tem um período onde o atleta literalmente destreina, né? Ele diminui um pouco o condicionamento dele, né? A gente diz que a gente faz um trabalho de manutenção, mas o objetivo realmente é fazer um destreino, né? Ou seja, diminuir um pouco a condição física do atleta, mas com um objetivo específico, né? Que é fazer uma recuperação
desse período preparatório que ele teve. Isso, de certa forma, a gente vai pensar assim, pô, mas o cara nem treinou tanto e já está descansando, né? Então, não é uma questão assim que você tem que fazer realmente um descanso, né? Às vezes o atleta está se sentindo bem, quer treinar, gosta do treinamento, né? A maioria dos atletas amadores, eles treinam, claro, para performance, né? Para melhorar os seus tempos, enfim, mas a maioria quer mesmo é ficar treinando, continuar fazendo atividade física, gosta do esporte, gosta da atividade, né? Mesmo assim, a gente tem um período agora de festas, né? Que a gente procura fazer um trabalho diferenciado, né? Então, a ideia sempre é que o atleta procure adaptar, né? E o meu treinamento vai ser nessa linha sempre, né? Adaptar a necessidade de cada um, né? Então, um período agora que vai do dia 14 até o dia 4 de janeiro, nós temos 3 semanas, né? São 20 dias. A gente vai fazer um trabalho um pouco mais adaptado, né? Eu já fiz em outros anos, né, algumas experiências, fiz algum trabalho lá que era um desafio, que as pessoas tinham que fazer, cumprir um número de horas, enfim, né, por semana, né, 10 horas, 15 horas, né? Mas eu vejo que a maior parte dos atletas, o importante é que realmente a gente possa até personalizar o treinamento dele, né, e adequar à necessidade. O que é importante é que vocês, atletas, tenham em mente qual é o foco desse período, né? O foco é realmente treinar forte, aumentar o volume, né, aumentar a intensidade, não, né? Então, o objetivo é manter o treinamento, manter a atividade física, manter, digamos assim, dentro do esporte, mas sem uma especificidade, ou seja, sem se procurar ficar muito preocupado com alguma prova que vai fazer, algum tipo de condicionamento específico, tá? Então, dito isso, né, a ideia é que os atletas mantenham a atividade, mantenham o treinamento, mantenham a rotina, e sobre o fato de, eventualmente, as pessoas dizerem assim, mas é questão do tempo. Na realidade, nesse período, as pessoas têm mais tempo para treinar. As pessoas, muitos tiram férias, estão de folga, né, viajam, mas tem tempo disponível para fazer o seu treinamento, né? Às vezes até mais tempo do que numa época ali normal de preparação, né? Então, fica mais folgado, né, fazer o treinamento. Mas é uma questão até mental, né? Então, às vezes, o descanso é muito mais mental do que físico. Então, a ideia é que o atleta, principalmente aquele atleta que gosta de treinar e que está focado e que tem objetivos e que no ano que vem quer fazer alguma prova importante, né? Uma preparação importante. Vou dar um exemplo: o pessoal que vai fazer o Ironman no final de maio, né? Então, ele já está agora há praticamente 23 semanas do Ironman, né? Não é tão longe assim, né? Já tudo que ele fizer daqui para frente vai fazer diferença. Mas ele não precisa fazer altos volumes de treinamento agora, nem aumentar a intensidade. Ele pode perfeitamente fazer um trabalho de manutenção, fazer alguns treinos mantendo um pouco do condicionamento que ele adquiriu até então, né, para não perder, e principalmente, né, manter uma certa regularidade, assim, para poder evitar o que seria o pior, né, que é o atleta se machucar ou ter algum problema de saúde, né? Então, o muito importante é que a regularidade faça isso, né? Então, como que a gente faz a regularidade? Mantendo os estímulos, né, mantendo uma certa rotina, né? Então, um exemplo, o atleta estava acostumado a correr segunda, quartas e sextas, né? Ele corria lá um dia 1 hora, outro dia 1 hora e meia, outro dia chegava a correr quase 2 horas. Ele não precisa repetir esse mesmo volume de treino, mas ele, se possível, ele deve fazer aqueles dias o estímulo do treino. Eventualmente ele não está muito disposto, está num local diferente, viajou, ele vai lá, coloca o tênis e corre meia hora, né? E isso vai fazer com que ele não apenas mantenha o condicionamento, mas vai fazer com que ele evite uma possível lesão, né? Porque ele manteve o estímulo, né? Então o corpo dele está habituado com esse tipo de estímulo, ele acaba se mantendo melhor, né? Então essa é uma recomendação. E só aqui a título de curiosidade, né? Para quem não sabe como é que o triatlon surgiu assim, né? Então tem uma historinha lá. Todo mundo sabe a história do Ironman, né? Que é aquela história né, os caras resolveram fazer um desafio lá no Havaí, que foi em 1978, mas o primeiro triatlon surgiu em 1974, e foi justamente no período transitório,
né? Nos Estados Unidos, os treinadores, né, nas escolas e nas universidades, né, que é onde realmente tem grandes equipes, né, de treinamento mais efetivo, eles têm um período que eles chamam, claro, de transitório, que é tipo férias, né? E nesse período, a recomendação, isso é geral, né? Isso já é quase que cultural lá nos Estados Unidos. Eles fazem com que o atleta troque de modalidade. Então, eles pegam lá o cara do basquete, vai jogar vôlei, vai, sei lá, vai para a natação, né? E como eles têm todos esses esportes na universidade, eles fazem esse troca-troca, né? E naquele ano especificamente, né? Então, nas férias de verão, um treinador de atletismo, então ele tinha um grupo de atletismo, atletas de atletismo, de pista, né? Ele recomendou que eles fizessem atividades de natação e ciclismo, né? E mantivessem a corrida, né? Mas não uma corrida de pista. E aí eles tinham que voltar em forma, eles não podiam voltar fora de forma, né? Só que eles não iam fazer aquele trabalho de pista que eles estão acostumados a fazer. Bom, feito isso, eles fizeram lá, então, 4, 5 semanas lá de treinamento, né? Ficaram treinando na praia, né? Isso foi em San Diego. E aí, quando eles voltaram, alguns tiveram a ideia de fazer uma competição juntando essas modalidades, né? E para isso eles convidaram alguns o pessoal que treina na praia, né? Os salva-vidas, né? Que já estão habituados a fazer esse tipo de treinamento, né? E fizeram o primeiro triatlo, né? Então ele fez meio que uma coisa meio festiva, né? Tentando motivar os atletas a treinar, né? Então, ó, você tem que treinar natação, ciclismo, corrida e tal. E lá no final eu vou fazer um desafio para vocês, né? Nós vamos fazer uma prova que tem que juntar as 3 modalidades. E foi assim que surgiu o triatlo, né? Então, o primeiro triatlo foi feito, inclusive a ordem não foi essa, né? Eles não nadaram primeiro, nem pedalaram e correram nessa sequência. Mas eles fizeram ali e gostaram tanto, né? O pessoal gostou tanto lá, o pessoal que assistiu na praia, que depois eles resolveram no outro ano fazer aquele mesmo evento. E aí, claro, você já deve imaginar como que foi o resto da história, né? A coisa foi expandindo, foi ficando, se tornando super atrativa, depois foi se organizando, né? Então não era uma coisa tão organizada, era uma coisa informal. Mas o conceito foi o mesmo, né? Fazer o atleta trocar um pouquinho, né? Há uns anos atrás eu falei para os atletas aquele desafio de você treinar, e eu disse para eles que eles tinham que somar um número de horas semanais lá, que era 10 horas, 15 horas ou 20 horas, né? Vários níveis, né? E aí valia tudo, caminhada, mountain bike, sei lá, andar a cavalo, dança, né? E tudo realmente vale sim, pessoal. Então, não é brincadeira, né? Então, você não precisa fazer aquele treino formal, né? Então, essa é a minha recomendação, né? Sobre o período transitório, ele é importante, ele faz com que o atleta, ele acumule energia, né? Ele está treinando, ele está ativo, ele está conseguindo fazer a atividade diária, se sente bem, né? Que é isso, eu acho que é muito importante, mas o mais importante do atleta, você se sentir bem, não é porque você só está fazendo o treinamento, mas porque você está até desconectado um pouco com aquilo, você não está tão focado no treinamento, você faz o treino, mas não fica com aquela coisa assim de ter que olhar para o número, olhar para aquela performance específica no treino. E também não vai nem ficar triste se a performance cair um pouco, né? Pô, olha só, os meus tempos estão piorando, a minha frequência cardíaca está mais alta, enfim. Claro que não, né? Você está entendendo o que está acontecendo, que isso é momentâneo, isso é aquele momento, e isso realmente, com esse trabalho que você está fazendo, faz com que você atenue essa curva de queda de condicionamento, e aí, quando você começar ali o trabalho efetivo, ali em janeiro, você vai fazer um trabalho já descansado, né? Tendo que adquirir uma certa condição, mas rapidamente você vai recuperar essa condição anterior, né? E vai atingir provavelmente um patamar maior ainda, né? Normalmente é isso que acontece, né? Então, eu não recomendo que o atleta fique treinando forte, com raras exceções, né? O sujeito vai participar da São Silvestre. Bom, aí é diferente, né? Há alguns anos a gente tinha uns atletas que foram participar, um grupo que foi participar da maratona da Disney, né? Que todo ano acontece lá na primeira semana de janeiro. E aí, claro que o pessoal seguiu treinando, né? Janeiro, ali, na última semana de dezembro, o pessoal estava treinando um volume alto.
Teve um ano também que a gente foi para um grupo grande para o triatlon de Pucon, com 30 atletas, e é sempre na terceira semana de janeiro, né? Uma prova muito bonita, uma das provas mais bonitas que eu já participei. E claro que daí todo mundo ficou treinando ali. Eu me lembro no dia de Natal ali, a gente se reunia na praia para nadar, né? No feriado de Natal, enfim, todo mundo motivado, né? Mas tinha uma prova que era iminente, né? E que estava no calendário, mas que é raro, né? Não é tão comum. Então, a ideia é essa, tá, galera? A gente vai liberar aí um calendário de como vão ser as atividades da assessoria agora nas próximas 3 semanas, né? A partir do dia 14. Eu vou continuar com um trabalho remoto, né? Então, a planilha vai estar sempre em dia, né? Os atletas vão estar sempre recebendo a planilha e adaptando de acordo com a sua necessidade. Então, eu vou tentar adaptar. Eu vou, claro, fazer uma sugestão de treinamento para o atleta manter, sabendo que cada atleta tem o seu objetivo diferente, mas cada atleta também vai ter liberdade de conversar comigo para adaptar de acordo com a sua necessidade. Olha, pô, vou viajar, lugar onde eu vou, não vou conseguir pedalar, vou só correr. E os treinos presenciais vão ser mantidos, né, na semana que vem, e depois alguns treinos que daí vão ficar em recesso, né, os presenciais, né, aquele que a gente tá ali junto, incluindo o treino esse que a gente faz online, né, que a gente tem feito ali, que a gente começou agora esse ano, né, como uma experiência ali, uma adaptação com relação à pandemia, mas que ficou legal e a gente gostou desse formato, todo mundo gostou e tem se adaptado muito bem. Então, vão ter alguns dias ali que a gente não vai ter, mas em janeiro a gente volta normal ali com aqueles treinos, tá? Então, na semana que vem ainda a gente tem ali os treinos presenciais, mas aí naquela semana do Natal e do Ano Novo, realmente, a gente não vai ter os treinos presenciais, né? E aí a gente vai continuar conversando, falando, enfim, né? E conectados como a gente sempre foi, né? Então, a ideia era essa, tá, galera? Então, eu espero que todo mundo continue aí, né? Que não deixe a peteca cair no final de ano. Acho que é uma coisa legal. Normalmente as pessoas ficam meio assim atordoadas, assim, mas tem tempo para treinar. As pessoas têm até mais tempo. É só uma questão de organizar um pouquinho o tempo, adaptar e não desprezar aquele tempo que a gente tem às vezes disponível. Às vezes a pessoa tem meia hora para correr e diz, eu não vou correr meia hora porque eu estou acostumado a correr 1h30, para que eu vou correr meia hora? Não vai servir para nada. Na realidade, vai servir sim para muita coisa, né? Essa meia hora de corrida faz com que quando você retorne o seu músculo, né? Ele tem uma certa memória, né? E ele mantém aquilo, né? Isso é muito importante, né? Não desprezar isso. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco ali, a gente combinou de fazer um evento aí de final de ano um pouco diferente, né? Normalmente os eventos de final de ano eram festas, eram encontros, né? Mas esse ano é recomendado que a gente não faça isso, né? E vocês já devem entender bem isso, devem estar bem até atentos a isso, né? Inclusive é uma recomendação minha, né? Que as pessoas realmente tenham cuidado com a questão das festas, né? Na minha opinião, esse é o ponto mais crítico, são as reuniões sociais, né? Então, o treinamento, eu acho o que a gente faz, né? O esporte individual sem contato, né? Que é o nosso esporte, ele é das atividades com menos risco envolvido. Tá? Então, isso é uma coisa boa, né? Vocês vão poder treinar, vão poder até treinar em grupo, né? Mantendo aquele afastamento, né? Porque no triatlo você não precisa estar encostado no outro ali para treinar. E isso é muito bom, né, para nós, né, não dá segurança. Mas os eventos sociais são né, ali que a coisa está acontecendo. Então tem que ter cuidado, esses cuidados que eu não vou repetir aqui, mas todos já sabem, né, do uso da máscara, do afastamento social, dos cuidados de higiene, enfim, é muito importante que a gente se mantenha nisso, né, eu acho que é um dever e um direito de todos, né, então se todo mundo se cuidar, né. Então, dito isso, a gente vai fazer um encerramento com um evento, né, que é um desafio, né, a gente aproveitou a data, porque a gente vinha trabalhando com uma possível data de uma prova, que é o Challenge, que ia ser dia 13, então alguns atletas já estavam até fazendo uma periodização, e eu já tinha falado para eles, olha, de qualquer jeito a gente vai fazer,
que era para fazer um volume bom para poder fazer uma prova ali no final do ano, que é o Challenge, né, que foi transferido para março. Então, a ideia é no dia 13 ou antes, né, alguns atletas vão estar fazendo antes, então tem atletas que vão fazer, inclusive, ao longo da semana que vem, já combinaram comigo, enfim, tranquilo, né, não é uma coisa para ser, assim, sincronizada, né, o pessoal lá de Natal vai fazer no sábado, né, aqui a gente reuniu o grupo, né, então eu estou marcando ali para a gente fazer junto no domingo, né, então é isso que eu vou falar um pouco aqui, né, mas a ideia é fazer esse evento como um desafio, tá, então agora eu estou falando para todos, né, então tem atletas, inclusive, que não vão por alguma questão de logística, tá fazendo uma modalidade, vão fazer só bike e corrida, alguns que vão fazer corrida apenas, e alguns que vão fazer a prova completa, né? E aí as distâncias a gente vai combinando, acertando, variando. Não é para ser um objetivo ranking, eu não vou ranquear ninguém, não vou colocar vocês em escala de tempo, né? Porque isso não é o mais importante, mas sim cada um se desafiar, cada um se superar. Então esse é o objetivo do desafio, né? O objetivo é você se sentir bem fazendo uma atividade, no caso, diferenciada, um dia especial, né? Que não é um dia comum de treino, né? Mas também é um treino, né? Também é uma forma de você experimentar um pouco. Muitas vezes o pessoal que vai fazer a prova longa, né? O pessoal está acostumado a fazer a prova longa só no dia da prova longa, né? Nunca faz um treino com a prova longa, até porque não é muito vantagem, né? Do ponto de vista de preparação. Mas, né, isso serve para meia maratona, para quem faz maratona, para meio Iron, mas é legal você fazer eventualmente uma distância da prova, assim, sentindo, tentando absorver o seu ritmo, né, e não tão preocupado em competir, né. Então eu acho que isso é uma coisa super legal, super interessante, é uma oportunidade de fazer, né, que é rara, né, a gente não faz isso normalmente, e eu acho que essa é a ideia, tá? Então, eu gostaria que todos pudessem estar participando e pensando nisso, né? Pensando em estar conectados pelo objetivo principal, que é justamente estar fazendo a atividade que vocês gostam, né? Então, curtir o evento, né? Quando vocês estiverem fazendo o evento, tentar curtir, absorver aquilo da forma mais positiva possível, né? Isso não quer dizer que ele tem que ser fácil, né? Não vai ser fácil. Para alguns, inclusive, eu estou dizendo, pô, pensa numa distância, né? Que seja desafiante para você, né? Então, não pode ser uma coisa assim, não, eu vou ali, faço ali, né? Tem gente que não está competindo, vai lá e faz com calma, faz relaxado, né? Na competição a gente fica preocupado porque tem um tempo limite, tem que competir, tem que apresentar um bom desempenho, né? Que eu acho que isso não é uma coisa importante, né? Você ter que apresentar um bom desempenho, você faz um bom desempenho porque você quer, porque você se sente bem, né? Mas você não tem obrigação nenhuma, né? Ainda bem, né? O atleta profissional tem, né? Ele tem a obrigação de produzir um bom desempenho, né? E esse é o ônus dele, né? Mas vocês têm que aproveitar, então, essa oportunidade. Eu vou falar agora um pouco sobre a nossa terninho, né? Escrito para vocês, né? Com os horários certinhos, né? E com como vai acontecer, tá? Para vocês ficarem bem alinhados, né? Para a gente poder alinhar bem no dia lá, para não ter que ficar com informação perdida, tá? Então, a gente vai começar no horário bem cedo, a gente vai começar às 5 horas, né? Eu procurei iniciar no horário mais cedo, os dias estão clareando bem cedo, né? Antes das 5, inclusive, claro, por conta também do horário de verão, que não tem mais. Então, a gente vai iniciar o evento, iniciar a prova mesmo, né? O desafio às 5 horas. Para que a gente esteja largando às 5 horas, né? E isso vai favorecer em vários sentidos, né? Primeiro, é a questão da segurança, né? Então, a gente vai poder trabalhar com menos trânsito, né? Menos trânsito nesse horário, né? Até umas 9 horas da manhã aqui no domingo, atualmente é bem mais seguro, né? Então você tem uma segurança muito maior até as 9 da manhã, ser bem próximo ali das 9 horas, um pouco depois já, né? Já vai estar uma temperatura bem alta. Então, quanto mais a gente puder antecipar, melhor para a segurança dos atletas e para que a gente execute melhor possível esse desafio. Então, a gente vai largar às 5 horas. Para que isso aconteça, eu vou fazer uma pequena pré-eleção ali antes da largada, né, na praia, com o pessoal que vai fazer o triatlon, independente da distância, né, se é o sprint triatlon, olímpico ou 70.3, e a gente
vai largar, então, às 5 horas, tá? O ideal é que o pessoal chegue ali um pouco antes, né, às 4h30, né, 4h30 já está ali ajeitando suas coisas. Eu vou deixar a tenda montada lá no local, lá no Omobit, né, que é o restaurante onde a gente treina todos os finais de semana, e a gente, daí, quem quiser deixar o material ali, né, a gente vai ficar ali, esse ponto onde vai estar a tenda ali vai ser também um ponto de hidratação, tá? E aí eu já vou explicar como que vai ser. Então, largada às 5 horas, tá? O pessoal que vai fazer a corrida, né? Então, tem o pessoal que quer fazer a corrida dos 21K, o combinado é a gente largar às 6 horas, tá? Então, não precisa largar às 5 horas, a gente larga às 6 horas, né? Porque daí vai ser o momento que a gente já vai estar com essa estrutura ali montada, né? Não lá na beira da praia, né? Mas mais ali no estacionamento. E a gente vai propor esse ponto de hidratação que eu vou oferecer ali, vai ser só para a corrida, tá? Então, o pessoal do triatlon, sprint, do olímpico e do 70.3 vai ter esse ponto de hidratação na corrida, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Eu vou oferecer ali para o pessoal água, tá? E hidratante, né? Esse isotônico. No pedal, eu vou pedir para os atletas utilizarem a sua própria hidratação. Então, o atleta vai ter que realmente carregar ali na bike a sua hidratação, né? 2, 3, 4 garrafinhas, né? Dá um jeito, né? Lembra que é um treino, tá? E aí, quando terminar a bike, vai ter ali água e hidratante para ele utilizar já no início da corrida. Para que isso funcione de forma efetiva para o pessoal que vai correr os 21, né, tanto os da meia maratona quanto os dos 10K lá e da 70.3, a gente vai fazer um circuitinho de 5 quilômetros ali, na Búzios, tá? Eu já tenho um circuitinho lá, eu até corri esse circuitinho ontem, para medir, para ver se dá certinho, tá? Dá certinho lá, dá um pouquinho mais de 5 quilômetros na realidade, né? Que é para poder fechar ali os 21, né, e não o 20 quilômetros, né, e aí o pessoal ali vai passar várias vezes ali, né, então a gente consegue fazer esse circuitinho, né, e ter a hidratação que eu acho que é importante, vai fazer a diferença especificamente nesse domingo, tá? Isso, galera, domingo a gente vai se reunir ali, vai fazer, eu vou mandar para vocês ali a programação ali, direitinho, detalhada, né, para a gente se combinar, e se, claro, alguém tiver alguma dúvida, né, a gente vai combinando, vai conversando, né, a respeito disso, né, mas o objetivo realmente é fazer um treino, tá, é uma coisa bem informal, né, como é o triatlon, né, até mais ou menos parecido como surgiu o triatlon, né, a gente fez uma experiência, assim, agora, depois que na pandemia, que foi no dia 31 de maio, que era o dia do Ironman Brasil, a gente fez um 70.3, naquela época as restrições eram maiores, a gente não podia fazer, estava tudo meio inseguro, a gente fez um esquema, reuniu o pessoal, cada um no seu carro, mas fez o percurso, combinou o percurso ali na hora, na beira da praia, e deu muito certo, tá? Muito certo. Isso foi uma lição para nós, porque a gente foi uma coisa muito tranquila, a gente simplesmente chegou ali, combinou, ó, o percurso é esse, eu já tinha em mente o que era para fazer, né, então já tinha passado uma ideia, né, mas eu cheguei ali para o pessoal, nós vamos fazer isso, tantas voltas disso, aqui e tal, depois faz aqui, tanto que na corrida teve uns que fizeram outro percurso, não importa se fez outro percurso, né, o cara tá com GPS, ele vai correr 21, passei aqui, mas aí eu quis ir lá no banheiro, né, essa é uma outra coisa que o pessoal vai me perguntar, não tem banheiro ali, eu acho, então, mas eu sei os lugares onde tem um banheiro, então o cara, se quiser, pode passar lá no banheiro aquele, que vai estar aberto e faz lá, usa o banheiro, né? E aí tudo bem, se ele desviou um pouquinho do percurso, o que é importante é que ele cumpriu lá a distância, que é o desafio. Isso é o mais importante, isso não deve ser, nunca sobrepor o que é o verdadeiro intuito do desafio, né? Que é cada atleta se desafiar, cada atleta fazer o seu melhor, tá? Então, a ideia é essa, tá, pessoal? E algumas outras informações aí que eu estou preparando, eu vou passar agora, entre hoje e amanhã, né, que são informações assim, referentes, assim, como a gente vai fazer, algumas coisas que a gente pode implementar e fazer de uma forma melhor, tá? Mas o mais importante é isso, né, é a gente combinar o horário, fazer as coisas certinho, é muito importante que todo mundo cumpra o horário, tá? Porque daí realmente a gente tem um certo controle do que está fazendo, né?
e a gente acaba se dedicando realmente a fazer uma coisa junto, né? Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu tenho atletas que vieram de fora, né, de outras cidades, que vinham para o Challenge, então eles mantiveram as suas passagens aí para poder manter aqui, para fazer o evento, né? Então, acho que em respeito a todo mundo, a gente tem que manter o horário e fazer de que isso seja uma coisa boa para todos, né? Segura e boa para todos. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser também colocar aqui na coisa, né? Pode ir colocando, né? Então, a princípio, aí o Felipe perguntou aqui se é às 4h30. Sim, o ponto de encontro é 4h30. 4h30 eu vou estar lá, vou estar montando a tenda, tá? Vou estar ajeitando tudo, e o pessoal pode deixar ali o material, tá? Então, se quiser deixar o material fora do carro e deixar ali na tenda, no lugar de saída, eu vou botar a tenda não lá na beira da praia, tá? Eu vou colocar a tenda numa posição ali mais voltada para o estacionamento, né? E aí o atleta vai, se quiser deixar já o material ali, ou quiser deixar o material da bike lá na beira da praia, e depois deixar o material na tenda ali, os tênis, a coisa assim, a gente pode fazer isso, tá? Porque aí a gente facilita ali o trânsito, né? Ali no deck ali da beira da praia tem pouco espaço, e ali no estacionamento eu vou conseguir digamos assim, um espaço melhor para o pessoal passar correndo e pegar hidratação. Beleza? Eu queria também deixar um recado especial aí para o pessoal que está fora de Floripa, né, e que vai estar fazendo os seus desafios aí, né, o pessoal lá de Natal, o pessoal de Manaus, enfim, né, o pessoal de Manaus tem um desafio lá também de natação lá, é uma prova de natação lá no Rio Negro, bem grande, bem famosa, e também vão estar usando isso como desafio. Então, assim, o grande lição que a gente aprendeu esse ano é que a gente pode estar fazendo coisas em lugares diferentes e até em momentos diferentes e estar muito conectado, né? E isso é muito legal, né? A gente teve essa prova aí com relação aos nossos treinos online ali, que a gente conseguiu reunir gente de todo o Brasil ali para fazer um treino junto, né? E é essa a ideia, né? A gente está conectado, pelo menos, de Natal vai estar fazendo o desafio no sábado, tá? Para eles no sábado é melhor, a logística lá da cidade é um pouco melhor, né? Então, o pessoal lá de Natal, eu já vou de antemão desejar boa sorte lá para eles se reuniram lá com outros amigos lá, alguns que treinam comigo aqui, outros que treinam por lá também, com